Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, eu, Otávio Leal, vou compartilhar contigo 10 elementos que envolvem a felicidade. Esse estudo que eu vou compartilhar foi baseado num livro muito interessante, abençoado, chamado A Evolução Improvável, de um biólogo, filósofo, pesquisador da psique chamado William Rippel. Como ele utiliza-se da biologia, da ciência, da antropologia, nós vamos observar que os conceitos de felicidade aqui expostos, eles são realmente muito realistas. Inclusive, eu soube desse livro numa entrevista que o Pedro Bial fez ao Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Felipe Pondé. E os três filósofos também atestaram que o autor da Evolução Improvável foi preciso naquilo que realmente nos deixa feliz. Então são 10 itens. Vamos, claro, começar pelo primeiro. O primeiro convite é permaneça no presente. Eu sei que isso é muito repetido, isso é muito apontado, mas ele coloca essa ideia de permanecermos no presente porque no passado nós tínhamos que fazer muitos planos da onde tirar comida, da onde peregrinar, da onde coletar. E hoje nossa vida comparada com os coletores no período paleolítico, por exemplo, hoje nós já temos muitas respostas de como sobreviver. Então é possível estarmos mais presentes. E como fazer isso? Ele fala de termos mais prazeres. Prazer, por vezes, até de um prato de comida quando temos gratidão. Lembrar que não há muito tempo atrás os meus bisavós passaram fome e provavelmente os teus também. Prazer de olhar para um bosque, de assistir um bom filme, prazer de poder abraçar a pessoa amada, prazer de você ter animais de estimação próximos a ti. Então, o prazer, de um modo geral, nos deixa mais presentes. É interessante porque quando eu vou no cinema, eu noto que daquelas 2 horas do filme, eu desapareço, eu fico absolutamente presente, principalmente porque eu tenho também essa opção de escolher os filmes que eu quero ver. E ele coloca também que essa ideia de estar presente é diminuindo o nosso nível de estresse. E aí entra mais do que nunca a ideia da meditação. Então não é só o prazer de comer, ou de passear, ou de abraçar, ou de olhar para pessoas que você ama, ou de declarar eu te amo. Na verdade, a questão aqui é para você. O que te dá prazer? Faz essa reflexão. O que te dá prazer? E procurar, dentro do possível, estar sempre observando aquilo que se apresenta. Porque hoje, um dos grandes malefícios do mundo é a ansiedade. É essa pré-ocupação que não é uma ação, é simplesmente ficar criando uma série de coisas com o futuro. Inclusive, eu estava lendo num outro texto que a nossa mente cria muitos fake news. A nossa mente cria um monte de notícias falsas, de mentiras, de coisas que ela vai criando e vai nos deixando com medo, coisas que nem existem. Então, observa o que está acontecendo no presente. E ele vai colocar que essa ideia de observarmos o presente, ela não é nada fácil. Não é nada fácil, porque a própria evolução das espécies, seja a evolução de Darwin ou de Dawkins, que é a evolução da biologia, ou a evolução espiritual, que é o projeto de Ken Wilber, que a nossa alma está dentro de um processo de crescimento desse filósofo Ken Wilber, mas não importa qual a visão, essa ideia de projetar, essa ideia de avaliar os riscos, os caminhos, os projetos, isso para nós Homo sapiens sapiens, para nós mamíferos, é um salto evolutivo. Nos trouxe muitas coisas positivas. Mas a questão agora é que nós ficamos muito nisso, nos pensamentos do futuro. Então o que é que te dá prazer? Hobbies.
Eu gosto muito de trabalhar com fotografia, fotografia um pouco semi-profissional, digamos, porque eu fiz cursos de fotografia. Então é pegar uma máquina que tem que preparar a máquina, tem que olhar o ISO, olhar a velocidade, olhar a luz. Essas preparações com a câmera e sair a campo para tirar uma foto disso ou daquilo, para mim é muito bacana. Tocar bateria também é algo que me dá muito prazer. E quando eu toco bateria, eu estou ali presente. Algo que também me deixa muito presente é nas artes marciais, o karatê. Quando eu entro no dojo, ali tem uma postura de se estar presente. Inclusive, eu tenho a impressão que foi o Funakoshi, que é um dos maiores mestres de karatê que esse planeta já produziu, que ele dizia: o dojo, principalmente para quem é faixa preta, para quem já estudou bastante, o dojo é o tempo inteiro. A sala de treinamento do karatê, de estar presente, não é só ali, é estar o tempo inteiro presente na vida. Então, apesar de felicidade é uma coisa mais durável, uma coisa mais íntima, nós também podemos pensar em prazeres e ir modificando esses prazeres para que não haja um vício, ou melhor, um acostumar-se com o mesmo. Então hoje eu vou ver um grande filme, hoje eu vou abraçar muito a pessoa que eu gosto, hoje eu vou sair para dançar. Eu gosto muito de sair para dançar, eu vou sozinho, é um hábito meu. Eu vou em algumas discotecas, vou até falar o nome aqui das duas, a Lamy Light e a The History, e vou dançar sozinho. Fecho os olhos, as músicas tomam conta de mim, anos 70, 80, e é um momento de muito prazer, de passear no parque, de andar descalço. Então, várias situações de prazer nos conduzem a uma vida mais feliz. Então, de novo, eu te pergunto, o que é que te dá prazer? A segunda questão que ele fala é: busque momentos doces. E isso, claro, a neurociência tem apontado isso o tempo inteiro, que Siddhartha Gautama, o Buda, já falou há muito tempo. É impossível nós sermos felizes o tempo todo. É impossível se divertir o tempo todo. Mas é possível se divertir um pouco mais. Por quê? Porque nós estamos falando de emoções positivas. Okay? O que te dá emoções positivas? Porque as emoções positivas te dão alegria, te dão felicidade, mesmo sabendo que elas não duram o tempo todo. Então, emoções positivas. Quando nós olhamos, por exemplo, o futebol, que é essa gangorra de altos e baixos, será que se você se fanatizar pelo futebol, isso te dá emoções positivas ou mais negativas? Será que trabalhar sempre no horário de pico de trânsito te dá emoções positivas ou negativas? Será que chegar em casa e se sentar no sofá te dá emoções positivas ou negativas? Não seria mais bacana fazer um alongamento, fazer um yoga, fazer um qigong? Você tem vários vídeos meus ensinando isso. Então, emoções positivas. O contrário disso é que uma série de emoções negativas nos dão depressão. Então, quando nós olhamos o primeiro item dessa ideia, permaneça no presente, é para trabalhar um dos maiores malefícios que o mundo moderno nos trouxe, que é a ansiedade. Observa o que está acontecendo. O segundo problema é o excesso de emoções negativas e não positivas. Notícias políticas te dão o quê? Emoções positivas ou negativas? Assistir jornais, emoções positivas ou negativas? Não é ficar... A pessoa está alienada, não sabe o que está acontecendo no mundo. Olha, eu posso falar para ti que eu posso ficar anos sem assistir alguns jornais, eu sei o que está acontecendo no mundo. Mudam-se os nomes, mas os fatos são os mesmos. Então, busca momentos doces na sua vida. Momentos doces. O terceiro ponto está na saúde física. E isso, quando nós observamos todo o nosso passado, desde o Australopithecus habilis, porque ele vai tratar muito dessa questão da nossa origem primata, é interessante que se nós não estamos saudáveis, nada feito, nada feito. Então, é importante, por vezes,
nós sacrificarmos algo agora para termos saúde depois. Sacrifícios a curto prazo são muito sensatos. Então hoje eu vou me sacrificar de andar. Pode ser um sacrifício, para mim não é, mas eu gostaria de ficar sentado, sentada nas redes sociais. Hoje eu vou fazer o sacrifício e não vou comer doce. Eu preferiria comer doce o tempo inteiro, mas hoje eu não vou comer. Hoje eu vou fazer o sacrifício e vou me alongar. Ou vou fazer o sacrifício e sair com o estômago, pelo menos numa refeição, metade cheio, metade vazio. Que é como os chineses falam, nunca preencher totalmente o estômago. Hoje se faz várias cirurgias bariátricas exatamente para diminuir o estômago. E talvez, eu não sei, cada caso é um caso, mas tem pessoas que talvez precisem realmente da cirurgia. E tem pessoas que talvez consigam fazer isso sem precisar de uma cirurgia. Você sai com o estômago vazio. No passado era muito comum, quando éramos coletores de alimento, eu volto a repetir, ele vai estudar muito isso, nós víamos comida e comíamos tudo que era possível. E depois íamos descansar para economizar calorias. Não sabíamos disso, claro, mas para economizar energia, como queiram. Então hoje é um sacrifício, por vezes, abandonar alguns hábitos que são, nós voltamos ao item anterior, emoções negativas. Então, sacrifícios de hoje pode significar uma saúde muito grande no futuro. Uma saúde muito grande no futuro. Então ele diz assim, a felicidade é determinante para a saúde física. Se você está se sacrificando, se você está sacrificando a saúde por algo que não é terrivelmente importante, você devia se perguntar por quê. Ok? É um bolo delicioso na casa de alguém, eu não como bolo há muito tempo, vai lá e come. Mas em alguns momentos é importante esse sacrifício, ok? Então, alguns sacrifícios são muito bem-vindos. Depois, quarto, acumule mais coisas e menos experiências. Isso, a primeira vez que eu vi uma matéria falando sobre isso, acumule mais experiências e menos coisas, primeira vez que eu ouvi falar de acumular as experiências foi na revista Época, era uma matéria de capa e uma pesquisa falando que daqui 20 anos eu não vou lembrar que carro que eu tive. Isso é verdade, porque eu já tive tantos carros na minha vida, desde o meu primeiro Fusquinha, mas eu sempre vou lembrar das viagens que eu fiz, eu sempre vou lembrar dos amores que eu vivi, eu sempre vou lembrar das peças de teatro que eu fui. Então é muito importante que os grandes momentos tomem conta de você, e não as coisas que você acumula. O que a gente acumula vira lixo. E essa pesquisa que ele está fazendo tem relação também com os povos do passado. E nós temos toda essa genética em nós, toda essa genética. E a experiência que ele vai colocar aqui é que os povos do passado não ficavam acumulando um monte de coisas. Eles eram coletores e toda hora tinham que mudar de lugar para coletar alimentos e também para algumas eventuais caças. Então mesmo as residências dessas pessoas eram mutáveis. Hoje nós já vemos falar de automóveis por aplicativo, você não precisa ter mais aquele fardo, aquela ideia, eu preciso ter um carro. Tem pessoas que a cada ano moram num país, ou a cada ano mudam de cidade. Então, para de acumular coisas e acumular experiências, uau. E o que ele sugere é que nós tiremos fotos. Porque por vezes ter fotos, aqui em casa eu tenho algumas ali em cima, ter fotos de lugares aonde eu fui feliz, isso me dá uma lembrança bacana das aventuras que eu fiz. Eventualmente até eu posso ter um souvenir ou alguma coisa do gênero, mas não se apega a ter um monte de coisa. O importante então é experiências. E as fotos que vão lembrando dessas experiências, você pode espalhar por todos os cantos da sua casa. Por todos os cantos da tua casa. Isso vai te trazer, é como se você fosse reviver esses momentos muito felizes, esses momentos de êxtase.
E por último, ele fala: dê prioridade à comida, amigos e relações sexuais. Porque isso está na nossa genética, no nosso ser. Por vezes a mídia faz com que nós troquemos algumas coisas. Por exemplo, aparece um carro e aparece um homem muito bonito ou uma mulher muito bonita, para a pessoa associar o carro com sexo, mas o carro não é sexo. Então vamos falar desse item, né? Ele fala: essas três coisas são a base da felicidade cotidiana. Uma vida sexual que te preencha, se alimentar bem e ter consciência do quanto que você está se alimentando bem. Isso é muito importante, ter essa consciência. E por último, ter amigos, conversar com os amigos, comer com os amigos, melhor ainda, porque você come e ao mesmo tempo está com os amigos. Note que foram feitas muitas pesquisas em relação ao que nos deixa felizes, olhando o nosso cérebro e também conversando com pessoas, e não há menção para dinheiro ou liberdade. Que a mídia vende muito isso. Eu valorizo demais a liberdade. Eu moro sozinho, os meus casamentos, eu já tive mais de um casamento, cada um na sua própria casa, mas isso faz parte da minha natureza. E eu tenho pessoas próximas a mim, tenho pessoas. Agora, dinheiro e liberdade não tem nada de errado, como ele diz, em termos muito dinheiro e em termos muita autonomia. Mas isso não deve interferir de você comer bem, de você ter bons amigos e de você ter boas relações sexuais. Você pode até, nesse caso aqui, fazer a tua própria comida. Isso deixa as pessoas muito felizes. Ou começar a mudar de tempero, de procurar novos alimentos de novos países, de novas regiões, ok? Então essas três coisas te dão uma experiência de que a vida valeu a pena no final dela. Amigos de verdade, comer com calma, com paciência e uma sexualidade bacana. Eu gosto muito de falar de namorar. Eu adoro esse termo, namorar. Eu não gosto nem de ficar, nem de crush, nem de tico-tico no fubá, nem de, quando eu era jovem, amizade colorida. Namorar. Porque namorar vem de enamoramento, duas pessoas que se enamoram, que se juntam. Aí você fala: mas e a parte espiritual, Otávio? A parte espiritual é a primeira aqui. Observar o presente. Quando você reza, você está presente. Quando você medita, você está presente. Quando você ajuda os outros, eu vou falar disso depois, você está presente, ok? Então esses são os 5 primeiros itens. Anota na tua agenda, anota no teu caderno de mitos pessoais que eu estou compartilhando contigo, falando do teu mito, da tua jornada de vida, de qual é o teu mito. Anota tudo isso e vamos adaptar isso à tua vida, ok? Eu falei 5, no próximo vídeo falaremos de mais 5 itens, baseados, eu repito, nesse livro extraordinário, A Evolução Improvável, que é um livro que fala desde do nosso princípio, estou com o dedo na frente, do nosso princípio lá atrás, nas savanas, quando nós deixamos de ser, por exemplo, individualista e começamos a nos relacionar, quando os grupos fizeram com que as nossas mentes evoluíssem, quando tudo isso que eu estou falando aqui para você foi geneticamente plantado em nós, itens que nos deixam felizes, ok? Então, se você lê o livro, claro, tem um monte de pesquisas, o livro é muito interessante, e ele fala de vários animais, como eles se comportam. Eu adoro esse tipo de estudo, mas eu falei dos 5 itens que, como ele diz aqui, conseguindo a boa vida em 10 passos muito fáceis. 10 passos muito fáceis. Até a próxima aula. Gratidão.